Olá, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou o professor Samuel de Jesus, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Sou doutor em Ciências Sociais pela Unesp de Araraquara. E este é o meu canal, um canal que é uma ferramenta, um suporte às aulas de História da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, da Faculdade de Ciências Humanas. Então, passado as aulas, é o momento de eu fazer algo que eu objetivava já há alguns meses, que é a divulgação dos livros publicados neste ano. Por quê? Porque são livros produzidos pelo Grupo de Estudos de Política Internacional, grupo que eu coordeno. Então, esse material foi disponibilizado na internet, foi feito o lançamento, mas eu ainda não tinha produzido um vídeo no meu canal sobre. Então, já que é um canal que está indo aí para os 500 seguidores, para muita gente falar, mas 500 seguidores, muito pouco. Mas eu creio que para um canal acadêmico envolvendo assuntos complexos, creio que seja um número razoável, considerável, ainda que é um material de apenas um instrumento, uma ferramenta para os estudantes do curso de História. Bom, irei falar deste livro, A Antipolítica Externa do Governo Bolsonaro, que é um material produzido aí pelo Grupo de Estudos de Política Internacional, tem o selinho aqui do Grupo de Estudos, lançado pela editora Oeste, que é uma editora aqui de Campo Grande, né? Então, nós publicamos e lançamos este livro, e agora em 2024 nós teremos a política exterior do governo Lula /2023, teremos um livro, a política exterior do governo Lula /2025, e assim sucessivamente em 2026, por exemplo, nos anos subsequentes, né? Muito bem, então, do que fala este livro, né? Este livro fala daquilo que não podemos chamar de uma política exterior do governo Bolsonaro, mas de uma antipolítica, porque não é ofensivo nem nada, é apenas um termo utilizado por Bolsonaro e pelos seus seguidores, né, de que Bolsonaro não seria uma figura política, seria uma figura da antipolítica. Mas eu coloco aqui antipolítica como uma perspectiva da destruição também, né? A destruição da política exterior do Brasil. Então é uma antipolítica, nos remete a uma destruição. Bom, eu escrevo a apresentação, mas antes da apresentação, quais são os temas aí que estão no prefácio do livro, né? Bom, o livro possui o prefácio do Eduardo Risati Salomão, tá? Que é um professor, se eu não me engano, do IME, era da Escola Superior de Guerra e agora é o professor do IME, que é o Instituto Militar de Engenharia, mas é uma figura que é militar, que está nos meios militares, mas é uma figura progressista e muito crítica do governo Bolsonaro, embora ele esteja ali presente nas escolas militares, né?
Eu conheço o Eduardo Risati, é um grande intelectual e tem produzido muita coisa, inclusive relativa em oposição ao governo Bolsonaro. Bom, o livro abre com o capítulo de Isabela Barbosa Rodrigues, a relação Brasil e China, incidentes diplomáticos e xenofobia no contexto da pandemia. Depois, o Gabriel Luiz Campos Dalpiaz, tanto a Isabela Barbosa quanto o Gabriel Luiz Campos Dalpiaz são estudantes. O Gabriel Luiz é estudante de filosofia, Isabela era estudante de história, que já se formou. Então, o objetivo desse livro é produzir com intelectuais de importantes e renomadas instituições, como o Gilberto Souza Viana, que está aqui, que é da Escola Superior de Guerra, e o Eduardo Risati, junto com estudantes que têm produzido coletivamente no âmbito do Grupo de Estudos de Política Internacional, o GEP, o FMS. Então, oferecendo a oportunidade aos estudantes também de publicar os seus textos, né, junto com professores já experientes, como é o meu caso, o caso do professor Gilberto Viana, e como é o caso do professor Eduardo Risati. Por quê? Porque os meus mestres faziam isso nos tempos da Unesp. Dava oportunidade de publicação conjunta, né? Isso faz com que os estudantes cresçam bastante. A política exterior do governo Lula, /2023, também está contando com os estudantes que nesse momento estão produzindo, né? Eu vou entregar as primeiras 5 páginas de cada capítulo agora, no dia 31 de dezembro, né, de 2023. Mas então, o Gabriel é também um estudante do curso de filosofia. Então está aqui, ó, Gabriel Luiz Campos Dalpiaz, a relação Brasil-Estados Unidos, alinhamento e submissão na administração Trump, né? O primeiro lá, Isabela Barbosa Rodrigues, relação Brasil e China, incidentes diplomáticos e xenofobia no contexto da pandemia. Aí o terceiro capítulo é o meu, que é a antipolítica brasileira para as mudanças climáticas, Brasil e a Comunidade Europeia, 2019 a 2022. Depois segue a sequência de um livro em coautoria de Gabriel Luiz Campos Dalpiaz e Isabela Barbosa Rodrigues. Os 2 primeiros ali capítulos são escritos por eles, que é a Diplomacia Brasil e Rússia no governo Bolsonaro. Depois tem um texto, o segundo meu aqui, capítulo escrito, que é a Antipolítica Externa Bolsonarista para a América do Sul, ideologizações, golpes, isolamento. E depois vem o texto de uma terceira aluna, formada também do curso de licenciatura em História da Faculdade de Ciências Humanas, da UFMS em Campo Grande, a política externa de Bolsonaro para o Oriente Médio, à luz do antipetismo. E termina com o texto do meu querido amigo Gilberto Souza Viana, professor do LEPDESP, que é um laboratório de pesquisa sobre segurança pública, mas ele é um pesquisador também sobre a China. O texto dele é o Tabuleiro de Shanqi, a economia do dragão e o agronegócio brasileiro. É um texto que foge um pouco das discussões, fala sobre política exterior, mas não fala necessariamente sobre a antipolítica externa do governo Bolsonaro, por isso que talvez ele tenha ficado em último também, que é uma nobre missão de encerrar o livro
com um tema mais solto, né? E muito bem, então, eu começo a apresentação deste livro já explicando o seu objetivo, né? Que é o seguinte: o título desse livro não poderia ser mais oportuno quando se pretende descrever as relações políticas do Brasil frente à comunidade internacional. É que não podemos chamar de política governamental de Bolsonaro, mas antipolítica antigovernamental. Isso mesmo, pois é através do discurso da antipolítica de Bolsonaro que os seus antiministros pautaram as suas ações. Desta forma, poderemos afirmar que sua antipolítica foi baseada na destruição das políticas governamentais. Sendo assim, podemos falar em uma antipolítica ambiental, numa antipolítica para a saúde, cuja negligência levou à morte de 700 mil brasileiros em dados oficiais. Podemos falar também de uma antipolítica educacional, com antiministros sem educação, ou uma antipolítica das comunicações, com a manutenção do gabinete do ódio e agressão a jornalistas, uma antipolítica de destruição das universidades públicas, antipolítica de direitos humanos, habitação, geração de empregos, trabalho, e por sua vez a destruição da política exterior do Brasil. Tá? Em relação a isso, destacamos a fala do antiministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que diante do Congresso afirmou ter orgulho do fato do Brasil ter se tornado um pária internacional. Neste período, o Brasil ficou isolado da comunidade internacional. Nas reuniões internacionais entre presidentes, Bolsonaro era escanteado, restando a ele conversar com os garçons e contar piadas que eles não entendiam. Não são raras as fotos em que presidentes conversam em grupinhos e de costas para o antipresidente brasileiro. Comia do lado de fora dos restaurantes, pois não tinha tomado a vacina. Logo no início de seu mandato, ofendeu a primeira-dama da França, gerando a repulsa e revolta do seu marido, o presidente francês. Ofendeu a China ao se referir à vacina contra a Covid-19 como nociva, e assim chamando-a de vacina, o que gerou a reação imediata do embaixador chinês no Brasil. Votou contra a quebra de patentes das vacinas contra o coronavírus, junto a Israel, Estados Unidos, votou contra a Palestina na ONU. Na América do Sul foram pífias as iniciativas de manutenção do bloco político ideológico de direita, chamado Grupo de Lima, e o natimorto Pró-Sul, que deveria substituir a Unasul. Viu seus aliados caindo um a um, PPK no Peru, Macri na Argentina, Pinheira no Chile, Ivan Duque na Colômbia, Jeanine Inés na Bolívia. Reconheceu o autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, impediu o presidente de fato, Nicolás Maduro, de entrar no Brasil, fez com que participássemos do golpe na Bolívia, através do embaixador brasileiro em La Paz. Por fim, não foi a COP28 no Egito, terminou isolado e vendo o presidente eleito Lula assumir a política externa brasileira no dia seguinte à sua eleição. Lula ocupou o vácuo deixado por Bolsonaro. Ao final, Bolsonaro saiu do país dias antes do término de seu mandato. Este foi um período de negacionismo, terraplanismo, de desinformação, de anticiência, dos absurdos que fizeram com que o Brasil fosse ridicularizado na comunidade internacional e tendo sido chamado de país fascista. Este livro é resultado das discussões travadas no ano de 2022 no âmbito do Grupo de Estudos de Política Internacional da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Certo? Campo Grande, 8 de setembro de 2023. Tá? Então, vejam vocês, né? Eu estou aqui com
eu ainda tenho que me habituar a isso. Ó. Era para eu ler com o óculos. Acabei não lendo com óculos, mas isso é uma aquisição recente que vocês vão ver nos próximos vídeos. Acabei lendo sem óculos, agora meus olhos estão um pouquinho embaralhados assim. Mas enfim, aqui eu explico que é basicamente uma destruição da política exterior do Brasil, né? O que chamamos de antipolítica, onde o Brasil, segundo o ex-chanceler Ernesto Araújo, o Brasil se orgulhava de ser um páreo internacional. Isso foi falado diante do Congresso Nacional, né? Diante do Congresso Nacional. Então, vejam, esse é um fato que marcou, né, a antipolítica exterior. Então, nessa apresentação, eu faço um breve apanhado, um breve resumo, tá? E aí eu vou me concentrar, basicamente, aqui, nesse tempo que a gente tem, sobre os meus capítulos aqui. Primeiro, os 2 capítulos que eu escrevi. O primeiro é a antipolítica brasileira para as mudanças climáticas, Brasil e a Comunidade Europeia, 2019 e 2022. Está aqui na página 55. O que eu falo aqui? Bom, eu começo já citando, em relação à questão ambiental, o incidente que ocorreu envolvendo o presidente da França e sua esposa, onde Bolsonaro acaba apoiando, respondendo a um tweet que falava ou tecia comentários, né, sobre a primeira-dama da França, Brigitte Macron. Isso gerou, porque foi algo grosseiro, né? Foi algo extremamente também misógino, foi algo... Bom, enfim, mas eu faço uma introdução do capítulo aqui, e aí eu vou lendo mesmo, porque geralmente, antigamente, quando os autores publicavam ou lançavam, né, no caso, os seus livros, haviam sessões de leitura, né? Então, esse vídeo é um pouco isso, acaba sendo uma sessão de leitura também, né? E eu vou deixar o link para o livro, para download free. Quem tiver interesse no livro poderá baixar. Eu vou deixar um link para que todos possam baixar. Deixa eu usar o óculos, né? Ó, não posso esquecer do óculos. Ele melhora muito a visão mesmo. Olha só. Antipolítica brasileira para as mudanças climáticas, Brasil e a Comunidade Europeia. Neste texto não descrevemos necessariamente uma política externa do Brasil nos anos Bolsonaro, mas uma antipolítica externa, como eu afirmei. Isso mesmo, os condutores da política exterior do Brasil orgulhavam-se do fato do Brasil se tornar um páreo internacional. A aversão à política foi o discurso vigente que serviu para a destruição da política externa do Brasil. De seus escombros surgiu uma antipolítica que ameaçava o mundo civilizado. Na questão climática, o medo foi generalizado, pois o incentivo ao desmatamento, sintetizado na frase do antiministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deixando a boiada passar, entre aspas, né? E o favorecimento de latifundiários e mineradoras em desfavor do meio ambiente, das comunidades indígenas e quilombolas,
seus ataques com a perseguição e redução do quadro de fiscais do IBAMA, a anistia dada aos infratores ambientais, o incentivo ao garimpo e a vedação do acesso à água limpa pelos povos originários, em decorrência do bloqueio de recursos do Fundo Amazônia por Noruega e Alemanha, foram apenas algumas das ações de enfraquecimento ou destruição das políticas de proteção ambiental. Eliminou resoluções que restringiam o desmatamento e a ocupação em áreas de restinga, manguezais e dunas. Em 2019, as queimadas, denominadas de Arco do Fogo, chocaram o mundo. Soou como um liberou geral da queimada. Os dados demonstram o crescimento vertiginoso do desmatamento por queimada. O mundo assistiu estarrecido à selvageria ambiental. A seguir mencionaremos os fatos que se sucedem. Incidentes entre França e Brasil. Logo nos primeiros meses de 2019 surgiu uma crise diplomática entre Brasil e França envolvendo seus dois presidentes, o francês Macron e o brasileiro Jair Bolsonaro. No dia 22/8 de 2019, Macron convocou os países do G7 a discutirem as queimadas na Amazônia. Disse: nossa casa está pegando fogo, literalmente. A floresta, os pulmões que produzem 20% do oxigênio do nosso planeta, está em chamas. É uma crise internacional. Bolsonaro rebateu dizendo que Macron usava um tom sensacionalista e de usar foto falsa em seu Twitter sobre queimadas e também acusou de ter um tom colonialista. Disse: lamento que o presidente Macron busque instrumentalizar uma questão interna e de outros países amazônicos para ganhos políticos pessoais. Olha só, as afirmações de Bolsonaro foram reforçadas por seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, então candidato à vaga do embaixador do Brasil em Washington. Disse que o presidente francês é um idiota. Um cara desse seria colocado como embaixador em Washington. Foi seguido pelo então ministro da Educação, Abraham Weintraub, que também ofendeu Macron chamando-o de cretino. Macron reagiu acusando Bolsonaro de mentir sobre os compromissos ambientais e afirmou ser contrário ao acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Nos dias seguintes, Bolsonaro ofenderia não Macron, mas sua esposa, a primeira-dama da França, Brigitte Macron, após responder à postagem no Twitter de um seguidor que postou a foto dos dois casais presidenciais, Michelle e Bolsonaro e Brigitte Macron e o Emmanuel Macron. Então, estava na mesma foto, né? E esse meme fazia comparações quanto à idade e à beleza das primeiras damas, Michelle e Brigitte. Bolsonaro respondeu, né, neste meme, neste tweet: não humilha, cara, né? KKKKKK. O presidente francês respondeu com indignação, dizendo que o gesto foi extremamente desrespeitoso. Olha só, os questionamentos de Macron se referem ao fato de que 2019 foi o terceiro ano com o maior foco de incêndios registrados, ou seja, um aumento de 30% em comparação a 2018, que teve 68.345 focos de incêndio. Segundo o INPE, foram registrados 89.178 focos neste bioma. O mês de dezembro de 2019 seria marcado por um aumento de 60% comparado ao mesmo período de 2018. Em 2018 foram queimados 43 mil quilômetros quadrados. Em 2019, 70 mil quilômetros quadrados. Em 2019, o ápice das queimadas ocorreu em agosto, com registro de 30.901 focos registrados. Então, cresceu
cresceram os focos de incêndio logo no primeiro ano do governo Bolsonaro, que faz soar como uma espécie de um libera geral, né? E um aumento significativo, e isso é inquestionável em termos de números, né? Bom, então esse é o primeiro ponto que eu destaco aqui, né? Em segundo plano, eu relato o incidente com Leonardo DiCaprio e Mark Ruffalo, porque geralmente se fala da política externa, porque nós não estamos falando em diplomacia, né? Nós estamos falando em política externa. E política externa pode envolver qualquer fato. Por exemplo, aqui eu relato o incidente com Leonardo DiCaprio e Mark Ruffalo, né? Os dois atores hollywoodianos que deu um problema na época, envolvendo o Caprio contra Bolsonaro. A antipolítica externa de Bolsonaro para o meio ambiente chegou até a envolver os atores de Hollywood. O ator estadunidense Leonardo DiCaprio desmentiu Bolsonaro quando este o acusou de estimular ONGs com a WWF e o projeto Saúde e Alegria, supostamente de serem os responsáveis pelos incêndios na Amazônia. O ator negou que financiava estas instituições, as quais considera dignas de apoio, pois acredita que realmente defendem o meio ambiente, e ressaltou: embora dignos de apoio, não financiamos as organizações visadas. E continuou: o futuro desses ecossistemas insubstituíveis está em jogo e tem orgulho de apoiar os grupos que os protegem. Então, o desmentido surgiu em decorrência de uma afirmação de Bolsonaro feita em uma live no qual afirmou, abre aspas, Bolsonaro dizendo, uma ONG ali pagou 70 mil por uma foto fabricada de queimada. O que é mais fácil? Toca fogo no mato, tira foto, filma, manda para a ONG divulga, entra em contato com o Leonardo DiCaprio, o Leonardo DiCaprio doa 500 mil para essa ONG. Leonardo DiCaprio, você está colaborando com as queimadas na Amazônia, declarou Bolsonaro. O ator Mark Ruffalo, que interpretou Hulk em Os Vingadores, defendeu Leonardo DiCaprio e relacionou Bolsonaro a queimadas na Amazônia. Disse que Bolsonaro faz de bode expiatório quem protege a Amazônia. Disse, Bolsonaro e seus pares estão fazendo um bode expiatório. As pessoas que defendem a Amazônia dos incêndios que ele mesmo, Bolsonaro, permite que ocorram. E segue questionando. Pergunte a si mesmo o que realmente mudou no Brasil para que isso ocorresse. Bolsonaro e sua falta de política ambiental. Então, aí eu coloco os tweets, né? Aqui do ator Mark Ruffalo. Então, são dois incidentes envolvendo, né, o ator Leonardo DiCaprio, e o Mark Ruffalo sai em defesa do Leonardo DiCaprio. É importante citar esses fatos porque esses fatos possuem repercussão internacional, né? Repercussão internacional é algo que, de alguma forma, acaba afetando a imagem do Brasil. E boa parte da relação exterior do Brasil está ligado, muitas vezes, à imagem ou alguma repercussão negativa. E no caso aqui envolve as queimadas na Amazônia, o aumento visível, né? Visível. 2019 é quase que é chamado aqui Arco do Fogo, foi quase um libera geral, né? Para a queimada na Amazônia. E o pessoal na Europa, Estados Unidos, a opinião pública é muito sensível a essa questão, né?
que envolve discussões sobre a ingerência em relação à Amazônia, que eu não considero totalmente deslocada, não é, de fato, né? A ingerência é algo a ser considerado, por que não? Mas é um ponto sensível, né? Um ponto muito, embora a Europa, sobretudo os Estados Unidos, são os grandes poluidores, né? Do mundo, e se preocupam com as queimadas na Amazônia, mas de qualquer forma é uma preocupação mundial, né? É algo que agora o governo Lula está encarando, transformou em uma geopolítica ambiental, né? E está colocando que o Brasil pode ser um líder internacional nas discussões para o clima. O Brasil pode assumir um papel protagonista, né, nessas questões envolvendo o clima. A ver, né, a ver. O fato é que será em Belém do Pará, a próxima COP, né, a COP do ano que vem, se não me engano, a COP 29. Então, são essas questões que envolvem. Uma outra questão que eu coloco é a demissão do presidente do INPE, o Ricardo Galvão, né? O que eu falo a respeito? A demissão do presidente do INPE, Ricardo Galvão, após a divulgação de dados que demonstraram o aumento de 88% de desmatamento em julho de 2019, em comparação ao mesmo período de 2018, Bolsonaro afirmou que a divulgação desses dados teve como objetivo espancar a imagem do Brasil. Os dados foram lançados no momento que o Brasil dá sinais claros de que vai reparar sua economia. O INPE rebateu a fala dizendo que os dados gerados pelo Instituto são de qualidade, além do Instituto prezar pela honestidade, excelência e transparência científica. Após o diretor do INPE, Ricardo Galvão, em entrevista à Folha de São Paulo, dizer que não se pode atacar o Instituto, e no Jornal Nacional, ao dizer que ele, Bolsonaro, tem um comportamento como se estivesse em um botequim. Ou seja, ele fez acusações indevidas à pessoa do mais alto nível da ciência, né? Isso é uma piada de um garoto de 14 anos que não cabe a um presidente fazer. Bom, depois dessas declarações, Galvão afirmou que seria exonerado do cargo de diretor do INPE sob a alegação de que tinha constrangido Bolsonaro de maneira insustentável, ao dizer, né, que ele, Bolsonaro, tem um comportamento como se tivesse um botequim, tá? E que fez acusação a uma pessoa do mais alto nível da ciência brasileira, né? E disse que é uma piada de um garoto de 14 anos que não cabe a um presidente fazer, né? A demissão de Ricardo Galvão teve repercussões mundiais. Douglas Morton, diretor do Laboratório de Ciências Biosféricas do Centro de Voos Espaciais da NASA, agência espacial americana, afirmou que o INPE sempre atuou de forma extremamente técnica e cuidadosa. Perdão. A demissão de Galvão é significativamente alarmante. Disse também que não acredito que o presidente Jair Bolsonaro duvide dos dados produzidos pelo INPE, como disse. Na verdade, para ele são inconvenientes. Os dados são inquestionáveis, ou seja, claro, já teve a crítica feita pelo Macron, os incidentes envolvendo o Mark Ruffalo e o Leonardo DiCaprio, que esses dois já dominaram a imprensa internacional, e aí, quer dizer, quando se demite o Ricardo Galvão, que é uma figura renomada, por divulgar dados concretos sobre o
desmatamento na Amazônia, o aumento visível. É claro, a demissão tem repercussões mundiais, né? E mostra que não existe uma política de combate a queimadas na Amazônia, né? Bom, e aí eu avanço então, falo ainda sobre Bolsonaro e a COP26, quando Bolsonaro não foi à COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, mas enviou um vídeo de menos de 3 minutos onde declara que o Brasil é uma potência verde e que, em relação ao combate à mudança climática, disse, sempre fomos parte da solução, não do problema, e que o país tem linhas de crédito para projetos verdes em áreas como conservação e restauração florestal, agricultura de baixas emissões, energia renovável, saneamento, transporte e tecnologia da informação. Referia-se ao Programa Nacional do Crescimento Verde, que pretende promover uma economia verde, disse. A afirmação contrasta com a fala do então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que em 22 de abril de 2020, em reunião ministerial, afirmou ir passando a boiada e mudando todo o regramento ambiental. Ou seja, então, a fala de Salles, em uma reunião ministerial que foi gravada, e que foi por decisão do Supremo, que fosse divulgada, ela mostra que não é coincidência, quer dizer, que era algo intencional, né? Quando se muda o regramento ambiental, né? Porque é o que eu disse logo no início do capítulo aqui, né? Eu disse aqui, ó, deixando a boiada passar, né? Aqui, ó. Ataques com a perseguição e redução do quadro de fiscais do IBAMA, a anistia dada aos infratores ambientais, o incentivo ao garimpo e a vedação do acesso à água limpa pelos povos originários, tá? O bloqueio de recursos do Fundo da Amazônia por Noruega e Alemanha, tá? Foram apenas algumas das ações de enfraquecimento ou destruição das políticas de proteção ambiental. Tá legal? Então, vejam vocês que quando Salles fala isso, é algo demonstrado que é algo intencional, né? Não foi uma mera coincidência. E nós observamos isso ao longo do governo Bolsonaro em relação à política ambiental, né? Aqui, ó. Afirmação contrasta então com a fala do então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que em 22 de abril de 2020, em reunião ministerial, afirmou ir passando a boiada e mudando todo o regramento ambiental. Esta fala revelou que o governo criava regras favoráveis para os infratores ambientais. Desde que assumiu o comando do Ministério do Meio Ambiente, criou obstáculos para a aplicação de multas ambientais. Em uma reunião do Conselho Nacional Ambiental, CONAMA, eliminou resoluções que restringiam desmatamento e ocupação de áreas de restinga, manguezais e dunas, assim permitindo a ocupação em áreas de restinga em uma faixa de 300 metros da praia, áreas até então de proteção ambiental. Permitiu a queima do lixo tóxico, como as embalagens de defensivos agrícolas. As medidas atenderam aos interesses do mercado imobiliário, que possui projetos de erguer prédios em áreas à beira-mar. Também atende aos agropecuários em suas aplicações de agrotóxico em suas lavouras. As medidas contrariam o Código Florestal de 2012. Em 2020, o ministro Ricardo Salles exonerou o diretor
de Proteção Ambiental do IBAMA, senhor Olivaldo Azevedo, após a mega operação para garimpeiros de terras indígenas com apreensão de armas e destruição de 70 tratores, paralisando todas as operações de garimpo e exploração ilegal de madeiras em terras indígenas do Pará. A medida visava proteger 1.700 indígenas da contaminação de Covid-19. Na gestão Salles ocorreu uma completa desestruturação do IBAMA. Nesse período foram rareando operações como esta de combate ao garimpo legal. Sem dúvida era a boiada passando. Tá? E aí eu avanço no capítulo após isso, quer dizer, aqui eu mostro exatamente o que foi feito, né, na gestão Salles, né? É uma antipolítica ambiental mesmo, de enfraquecimento do IBAMA, né? De enfraquecimento das apreensões, da fiscalização, o afrouxamento da fiscalização, né? Bom, relacionado a isso, eu não posso deixar de falar do bloqueio de recursos do Fundo Amazônia, tá? Que eu coloco aqui, desrelações entre Alemanha e Noruega. Né? Por quê? Porque tudo isso vai fazer com que países que investiam no combate ao desmatamento retirassem os seus recursos, né? Porque havia, na verdade, uma antipolítica ambiental. E falando em relações exteriores, quer dizer, essa é uma consequência, né? Bloqueio de recursos do Fundo Amazônia, desrelações entre Alemanha e Noruega, ou seja, uma das consequências da antipolítica ambiental do governo Bolsonaro foi o bloqueio dos recursos de combate ao desmatamento na Amazônia pela Alemanha e Noruega. Só a Noruega bloqueou 133 milhões de reais destinados ao Fundo Amazônia. Isto ocorreu após Jair Bolsonaro afirmar que a então primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, poderia destinar esses recursos bloqueados para reflorestar o seu país. O bloqueio ocorreu após o governo brasileiro suspender o comitê e a diretoria técnica do Fundo Amazônia, sem consultar a Alemanha e Noruega. Esse gesto foi uma sinalização inequívoca de que a gestão Bolsonaro não pretendia parar o desmatamento. Os alemães congelaram cerca de 155 milhões de reais no dia 10 de agosto de 2019. Bolsonaro acusou a Alemanha de querer comprar a Amazônia em prestações, disse. Eu queria mandar um recado para a senhora querida Angela Merkel, que suspendeu 80 milhões de dólares para a Amazônia. Pega essa grana e refloreste a Alemanha. Lá está precisando muito mais do que aqui. A geopolítica climática é uma área da política internacional onde o Brasil poderá preponderar, isso devido à floresta amazônica e seus imensos recursos naturais na biodiversidade. O bloqueio dos recursos destinados ao combate ao desmatamento representa um gesto translocado na comunidade internacional. Tá? Em abril de 2021, o presidente estadunidense Joe Biden reuniu 40 países, inclusive o Brasil, e foi anunciada uma iniciativa entre Estados Unidos, Reino Unido, Noruega e empresas privadas que somavam em 2021 aproximadamente 1 bilhão de reais. Porém, é improvável que o Brasil receba novas doações, pois o Brasil conta com os recursos do Fundo Amazônia, 2,9 bilhões, e do Fundo Verde do Clima, 522 milhões que foram doados ao Brasil, mas jamais gastos, ou seja, o Brasil não receberá novas doações, por quê?
porque estava na conta do Fundo da Amazônia 2,9 bilhões e no Fundo Verde do Clima 522 milhões que foram doados, tá? Mas que não foram gastos, ou seja, esse dinheiro estava lá com o único objetivo, só poderia ser usado para o combate ao desmatamento e não foram utilizados. Não poderiam ser utilizados para outra coisa, só para isso, e não foram utilizados, ficaram lá. Ou seja, se isso não for, né, algo que leve a gente a imaginar que existe uma orientação para evitar que se combata o desmatamento, né, são argumentos palpáveis, vocês não acham? E como não poderia deixar de ocorrer, né, em um governo como o governo Bolsonaro, nós temos casos como Chico Mendes, Dorothy Stank, todos defensores do meio ambiente que foram mortos. E no antigoverno Bolsonaro, a morte de Dom e Bruno, que eu lembro aqui, suas repercussões internacionais, né? O jornalista inglês Don Phillips e o indigenista Bruno Pereira foram assassinados pela atuação do indigenista Bruno na luta contra o garimpo ilegal na região do Vale do Rio Javari. Foram mortos a tiros, seus corpos mutilados e queimados e só depois enterrados. O assassinato esteve relacionado a Bolsonaro na imprensa internacional devido à conjuntura de incentivo velado ao desmatamento feito pela administração Jair Bolsonaro. E quem confirma isto é a líder indígena e hoje ministra dos povos originários, Sônia Guajajara. Ela apontou a política do governo Bolsonaro como incentivo aos crimes na região. Isto ocorre devido ao discurso presidencial pró-garimpo, desmatamento e invasões, que acaba por autorizar diretamente esse tipo de violência. Sobretudo quando afirma que seu governo não teria um centímetro de terra demarcada para os indígenas. Tá? Ou seja, então acaba sendo um resultado já desta antipolítica, né? Porque aí o incentivo ao desmatamento e ao garimpo, evidentemente vai fortalecer os garimpeiros, né? Os grileiros, e aí, claro, pessoas que defendem o meio ambiente, que são anti-garimpo, né, vão pagar com a vida. Então, o caso de Dom e Bruno, ele é sintomático, né? Ele é sintomático. Então, eu vou mostrando nesse capítulo, basicamente, o desgoverno Bolsonaro, o antigoverno Bolsonaro, ele não tem nenhum tratado, nenhuma reunião para, por exemplo, Bolsonaro não reeditou uma nova reunião do Tratado de Cooperação Amazônica. Então, como, por exemplo, você falar da política exterior do governo Bolsonaro se não houve, né, uma política exterior com tratados, com acordos envolvendo a questão do clima. E quando ainda teve as reuniões das COPs, né, Bolsonaro não foi na primeira, né, não foi na segunda. Quem foi na segunda convidado é o
esse presidente Lula, que foi eleito, que tinha acabado de ser eleito, foi convidado em Sharm el-Sheikh, no Egito. Então vocês percebam que a única forma para falar sobre a antipolítica exterior ambiental, você tem que dizer, olha, tem que relacionar os fatos ocorridos no período que envolve o meio ambiente e que possuem repercussões internacionais. Porque se nós consideramos que política exterior são as políticas que você adota, tá? No interior do país, mas que possuem repercussão internacional, isto está relacionado à política exterior, né? Acaba se tornando uma política exterior, mesmo que seja uma política executada em território nacional, porque possui repercussões internacionais, né? Então, a questão do não envio mais de recursos para o Fundo da Amazônia de Alemanha e Noruega é sintomático, né? As críticas de Macron ao aumento das queimadas na Amazônia é uma questão que está ligada diretamente à política exterior, né? São assuntos que envolvem a política exterior, né? E as repercussões internacionais da demissão do Galvão, presidente do INPE, e da morte de Bruno e Dom Phillips, né? Que se deve ao aumento das atividades do garimpo ali na região, né? Do Rio Javari, do Vale do Rio Javari, tá? Então, são essas questões que eu coloco, falo sobre as repercussões internacionais, tá? Sobre a morte de Dom Phillips e Bruno, né? Segundo Jamil Chad, em 1/8/2022, o governo descumpre a decisão internacional sobre Dom e Bruno, denunciam grupos. Afirma que Bolsonaro respondeu à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, omitindo o trabalho dos povos indígenas na busca por Dom e Bruno. Ignorou que Bruno, que era servidor da FUNAI, foi ameaçado. Isto fez com que fosse aberta uma nova denúncia contra o Brasil por ter descumprido decisão deste órgão. Os denunciantes são os órgãos representantes da sociedade civil, dentre eles a União dos Povos Indígenas do Vale do Rio Javari, o Observatório de Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de recente contato do Instituto Vladimir Herzog, Aliança Regional por a Livre Expressão e Informação, Repórteres Sem Fronteiras, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, Associação de Jornalismo Digital e o Washington Brazil Office. Em resposta ao governo, essas organizações afirmaram que não é admissível a alegação oficial de que o assassinato ocorreu por causa de um desentendimento e rixa pessoal com os pescadores locais, pois ignora as ameaças feitas a Bruno Pereira e que foram denunciadas formalmente. Bolsonaro afirmou em 3/6/2022 que isso acontece em qualquer lugar do mundo. Acho que até os dois sabiam do risco que corriam naquela região. Os dois sabiam. O caso ganhou repercussões na imprensa internacional após o encontro dos restos mortais de Bruno e Dom. O jornal The Guardian, onde Dom era colaborador, publicou a seguinte manchete: de coração partido, família presta homenagem a Dom Phillips e Bruno Pereira. No The Washington Post, homem confessa ter matado jornalista e colega desaparecido, diz polícia. No jornal espanhol El País, vítimas de uma guerra, e salienta, o limite foi ultrapassado na Amazônia, o que aumenta o risco para cada habitante do planeta. E aí, para finalizar, eu
mostro que Bolsonaro não foi a COP 2027, Lula sim. Eu falo sobre as repercussões internacionais da morte de Dom Philips e Bruno Pereira, e depois no tópico seguinte eu falo sobre Bolsonaro não foi a COP, Lula sim, aí destacando a presença do então presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, no Egito, tá? Na COP27. Após a derrota de Bolsonaro nas urnas em 30 de setembro de 2022, para Lula, que foi eleito para o terceiro mandato na presidência do Brasil. No dia seguinte, Lula foi convidado para participar da COP27, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2022 em Sharm el-Sheikh, no Egito, assim marcando uma nova política ambiental, curiosamente, ainda com Bolsonaro na presidência e Lula ainda sem tomar posse, apenas vencida a eleição no dia anterior. Esse gesto demonstra a urgência e importância do Brasil nas discussões sobre as mudanças climáticas e marca o fim de uma antipolítica ambiental difundida pela extrema-direita brasileira. Em seu discurso, o presidente eleito Lula disse: em primeiro lugar, quero agradecer, abre aspas, né? Vamos fazer assim. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Egito, berço da civilização, que desempenha um papel extraordinário na história da humanidade. Quero também agradecer o convite para participar da 27ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Sinto-me especialmente honrado porque sei que este convite não foi dirigido a mim, mas ao meu país. Este convite, feito a um presidente recém-eleito, antes mesmo de sua posse, é o reconhecimento de que o mundo tem pressa de ver o Brasil participando novamente das discussões sobre o futuro do planeta e de todos os seres que nele habitam. E aí eu destaco outras partes também do grande discurso, grande pela sua importância, mas grande extensão também. Tá? Bom, estamos chegando em 1 hora aí de vídeo. Eu ia falar do capítulo 2. Capítulo 2 por quê? Porque é o segundo capítulo que eu trabalho. Meu segundo capítulo neste livro, que é a Antipolítica Externa Bolsonarista para a América do Sul, Ideologizações, Golpe e Isolamento. Isso daí eu vou fazer um outro vídeo, tá? Mas, então, em destaque, este livro lançado em 2023, que tem como uma parceria entre os estudantes do curso de História e Filosofia e de professores, no caso Eduardo Risato Salomão, na época estava na Escola Superior de Guerra, e o professor também Gilberto Souza Viana, os críticos da política exterior ou da antipolítica exterior do governo Bolsonaro, e junto com os estudantes, Isabela Barbosa Rodrigues, Gabriel Luiz Dalpiaz, né, e Gabriela Cacheta Lima de Deus, que compõem, né, os artigos, os textos que compõem este livro, Antipolítica Exterior do Governo Bolsonaro, Antipolítica Externa do Governo Bolsonaro, o Brasil como Pária Internacional 2019 a 2022. Então, certamente eu vou fazer um capítulo. Eu vou fazendo também vídeos sobre outros, tá, livros que eu não tenho aqui no canal, impressionante, né? Tem vários livros publicados que eu não fiz vídeo aqui no canal, mas eu vou procurar fazê-lo, né, de qualquer forma.
Eu vou deixar o link para que vocês possam baixar gratuitamente este livro, tá? Nossa intenção é a circulação de ideias, tá? A circulação de informações, tá? Não necessariamente a venda, tá? Mas é isso, tá? Um abraço a vocês, muito obrigado pela atenção e até.